auditoria. 30 minutos para falar dessa bela matéria. Mas antes, pessoal, aqui ao vivo, quero agradecer aos e-mails que eu já recebi aqui agora, da Andréia, lá de Uberlândia. Eu não cheguei a ler o e-mail, mas está falando aqui da aula. Do Alexandre, de Vitória. Eu creio que seja o Johnny, lá de Porto Alegre. E agora está vindo mais e-mails aqui. Pode mandar que eu respondo já. Quando chegar em casa eu vou responder. Mas obrigado pelo retorno já tão tempestivo. Você também, mande um e-mail para o professor. Contabilidade é belo, sim. Você que é contador, vi que um é contador aí. Nós somos mal compreendidos, mas a contabilidade é linda. Mas agora a auditoria consegue ser mais. Auditar, meus amigos, isso é algo inerente, é próprio, é implícito do ser humano. É fiscalizar a vida dos outros. Quem é que não gosta disso? Fiscalizar, verificar se os outros estão fazendo a coisa certa. Estamos aqui então para o auditor fiscal da Receita Federal, auditoria, Cláudio Zorzo. Objeto da auditoria. Vamos começar falando o que é auditado. Está sendo cobrado em prova o seguinte, que o auditor não pode emitir uma opinião sobre algo parcial. O auditor não pode auditar especificamente para alguém. Pode sim. Hoje, o objeto da auditoria, e sempre foi, era chamado de auditoria limitada, de escopo limitado. Nós temos que entender que o objeto hoje é o relatório financeiro aplicável àquela auditada. O auditor vai verificar o que a auditada está apresentando de acordo com a lei. Esse relatório financeiro, que é aplicável àquela auditoria, ele pode ser de propósito geral, que é o conjunto das demonstrações como um todo. Mas também pode ser um propósito específico. Por exemplo, meu amigo, você sabe que as empresas negociam no mercado de capital. Mas para uma empresa lançar um título no mercado, não é chegar lá e dizer, está aqui, estou vendendo, tipo na feira. Ela tem que contratar um intermediário financeiro, uma corretora, uma distribuidora de valores, um banco de investimento. Esses intermediadores, eles têm responsabilidade junto à Bolsa de Valores. E aí, para cada título que é lançado, há uma auditoria. O auditor, nesse caso, ele vai emitir uma opinião, que é a famosa carta de conforto. Ele dá a carta de conforto dizendo, especificamente para aquele distribuidor, para aquele corretor, que aquelas informações estão corretas. Então, é específico. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, vai fazer a concessão de uma rodovia, ele cobra auditoria sobre as informações de quem está concorrendo. DNPM, ANAC, Anatel. Então, essas empresas, elas podem cobrar. E daí surge, sim, que o auditor pode ter um trabalho de propósito geral, para atender a todos os usuários, que é o mercado, ou de propósito específico. Vejam aí. O relatório financeiro aplicável pela auditada é o conjunto de suas demonstrações. Essas demonstrações sujeitas à auditoria são as da entidade, isso aqui é importante, elaboradas pela sua administração, com supervisão dos responsáveis pela governança. Nesse ano teve uma prova que cobrou isso. A responsabilidade pela elaboração das demonstrações é do presidente, do CEO, do executivo, mas os responsáveis pela governança, que são os componentes do conselho de administração, eles devem supervisionar. Eles também têm uma responsabilidade solidária. Então, a responsabilidade primária é do presidente, da administração. Responsabilidade subsidiária do conselho de administração. Estas demonstrações podem ser elaboradas visando atender o seguinte: as necessidades de informações financeiras de um amplo leque. São as demonstrações para fins gerais, são aquelas demonstrações de propósito geral, para atender o mercado, que nós chamamos hoje de demonstrações de interesse público, como caiu na prova da ISAF, na Receita Federal. Demonstrações de interesse público. Interesse público, meus amigos, não é dinheiro público. Por isso que há uma diferença. Hoje o pessoal tem usado mais a auditoria governamental, e não o termo tanto auditoria pública. Interesse público é o interesse que você tem na sua conta corrente.
Você que paga um seguro, você tem interesse sobre a seguradora, que ela consiga lhe reportar de volta esse dinheiro. Se você paga um fundo de pensão, uma previdência complementar, você quer que a SUSEP controle essa previdência. Você investe no mercado, você tem um interesse no mercado de capital. Você quer que essas empresas tenham uma auditoria. Isso que é interesse público. O público em geral tem. Aí são todos que sofrem auditoria independente. Como também as necessidades de informações financeiras de usuários específicos. Usuários específicos, que seriam esses que eu falei. Alguém que está participando de um processo licitatório, alguém que está participando de um processo de concessão, vai pegar um financiamento junto ao BNDES, é exigida uma auditoria. Então, o objeto são as demonstrações contábeis de propósito geral ou específico, não esqueça. Objetivo da auditoria. Qual é o objetivo dessa auditoria? Aumentar o grau de confiança dos usuários. Aumentar o grau de confiança dos usuários. Que usuários? Usuários externos. Bota aí. Usuários externos. Aumentar o grau de confiança por parte dos usuários externos. Externos. Usuário externos. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião sobre se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura do relatório estabelecido. Então, vejam, de acordo com a estrutura do relatório estabelecido, se é de propósito geral ou se é de propósito específico. Esse é o objetivo do auditor. Ele é aumentar o grau de confiança daquelas pessoas que dependem daquele relatório. Se é o público ou alguém especificamente. Interessante isso, né? Uma questão de lógica, o auditor ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem que levar para as pessoas uma certa confiança. Devido à restrição, isso aqui cai muito em prova, não é pouco, isso aqui cai muito em prova. Devido à restrição do objeto do trabalho, a opinião do auditor não assegura a viabilidade futura da entidade, nem a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios. Pessoal, isso aqui é muito importante. Esta é a principal diferença entre controle externo e auditoria externa. A auditoria independente, ela emite o que ela está auditando, que são os relatórios, as demonstrações. O controle, pessoal, o controle executado pelos tribunais de contas, pela CGU, esse controle, ele tem o poder de avaliar a eficiência e eficácia da gestão. O auditor não. O auditor simplesmente vai lá e diz se as demonstrações estão conforme. Ele não avalia a eficiência. Por exemplo, vamos dar um exemplo que aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva vai ter uma auditoria independente. Eu vou fazer a auditoria. E o Renato Saraiva, para visitar todos os polos, visitar os clientes, ele compra um helicóptero para ele. Vai lá e compra um helicóptero. Eu vou chegar e dizer, ó, comprou, pagou, financiou, beleza, está tudo certinho. Pá, vai lá, doutor. Boa viagem. Porque o dinheiro é dele, o dinheiro é do complexo, é da empresa. Eu não estou avaliando se esse helicóptero atende à legalidade ou não atende. Agora, na coisa pública, não dá. Um prefeito lá de Cerro Largo, minha terra natal, eu quero assistir o jogo do Inter, vou comprar um helicóptero para ir lá assistir. Não pode. Daí vem a legalidade, a legitimidade, a eficiência, a eficácia, a economicidade. Então, o auditor, guarde isso, bota na tela de novo, que isso aqui é importante. Devido à restrição do objeto do trabalho, a opinião do auditor não assegura a viabilidade futura da entidade, nem a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da entidade. Beleza, pessoal? Não é um atestado de eficácia administrativa. Guarde isso. Finalidade da auditoria. Traz para mim aqui. Finalidade. Isso aqui é uma coisa que eu sempre gostei de tratar nas minhas aulas. Normalmente, as aulas presenciais, eu começo com isso. Você é um auditor e eu noto que quem participa acerta. Nós estamos auditando não sei o que você faria? Por exemplo, se uma empresa colocou lá duplicatas a pagar R$200 mil, o que você faria para comprovar isso?
Ninguém chega e diz, eu vou lá no balanço. Todo mundo diz, eu vou ver a duplicata, vou ver os contratos, vou ver a compra. Essa é a finalidade da auditoria. O objetivo é emitir uma opinião para agregar valor, para melhorar a segurança. Mas a finalidade, galera, é comprovar a exatidão dos registros. Dos registros, olha aqui. Comprovar a exatidão e a fidedignidade dos registros e informações contábeis e administrativas apresentadas. É isso aí. Essa é a finalidade, é verificar se a empresa comprou, se pagou, se investiu, tudo isso o auditor vai analisar. Vai verificar se tem um imobilizado, se comprou, se financiou, se a depreciação está correta. O auditor trabalha sobre os registros, sobre os documentos probantes. É ali que está o trabalho dele. Beleza, meus amigos? Essa é a finalidade. O auditor independente examina os fatos que deram origem às informações apresentadas. Ele examina os fatos para emitir uma opinião sobre as demonstrações. É por isso, vocês estudaram, que a auditoria é baseada em risco. Ele avalia, o risco está relacionado com a avaliação de quem elaborou, de quem criou essas informações, que é o controle interno. Os exames são feitos por meio de testes e procedimentos de auditoria, que levantarão as informações que servirão de base para formular a opinião final. Essa é a finalidade. Segundo a NBCTA 200, que trata dos objetivos gerais, uma questãozinha de prova para você ver como cai esse assunto. Segundo a NBCTA 200, que trata dos objetivos gerais do auditor, o auditor deve ter um nível absoluto de segurança de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção. Errado. Toda auditoria dá uma certeza razoável, não é nível absoluto. Letra B. O objetivo da auditoria contábil é a busca de distorções para auxiliar aos usuários externos nas suas decisões. Errado, não é a busca, e sim aumentar o grau de confiança. Todos os relatórios financeiros auditados devem ter as mesmas informações, sendo vedado um relatório específico. Errado. Os relatórios podem ser de propósito geral ou propósito específico. Letra D. A crença de que a administração é honesta e tem integridade dispensa a necessidade de o auditor manter o ceticismo profissional ao conduzir a auditoria. Errado. Duas coisas aqui que eu gosto de tratar. Primeiro, nós só somos traídos por quem nós confiamos. Então, se o auditor, quando aparecem essas crises, aí ele diz, eu confiei. Não confia. Auditor tem que ter ceticismo. E segundo, é uma dica que eu não dou para quase ninguém. É só para você. Vou falar baixinho. Nas provas da ISAF, quando as 4 primeiras letras estiverem erradas, a 5ª é a certa. Guarde isso. Entendeu? Quando as 4 primeiras estiverem erradas, a 5ª normalmente é certa. Vamos ver? As distorções das demonstrações contábeis são consideradas relevantes pelo auditor, se for razoável esperar que elas influenciem as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas demonstrações. Certíssimo. O auditor tem que trabalhar para melhorar a confiança dos usuários. Como que ele melhora a confiança? Diminuindo a possibilidade da existência de distorção relevante. Letra E. Independência. Outro item que cai muito. No caso de trabalho de auditoria, é do interesse do público que os membros das equipes de auditoria, firmas, sejam independentes. As entidades de interesse do público, tá aí, ó, entidades de interesse do público. As entidades de interesse do público são todas as companhias de capital aberto e toda e qualquer entidade definida por regulamento ou legislação. SUSEP, Previc, capitalizadoras, seguradoras e as de grande porte, conforme está previsto na Lei 11.638. O que é independência, pessoal? É uma postura mental que permite a apresentação de conclusão que não sofre efeitos de influências que comprometam o julgamento profissional, permitindo que a pessoa atue com integridade e objetividade.
Ou seja, independência é não ter rabo preso. Guarde isso. Não ter rabo preso. Como assim? O auditor deve evitar fatos e circunstâncias que sejam tão significativos a ponto que um terceiro com experiência, conhecimento e bom senso provavelmente concluiria que a integridade, a objetividade ou o ceticismo da equipe foram comprometidos, ou seriam comprometidos. Não ter relações próximas, não ter uma certa promiscuidade financeira, dependência, não ter o rabo preso. Guarde isso. Os conceitos sobre a independência devem ser aplicados por auditores. Letra A, identificar as ameaças à independência, avaliar a importância das ameaças identificadas, aplicar salvaguardas. Traz para mim aqui, meu amigo. Pessoal, isso aqui vai cair para vocês. Na prática, qualquer possibilidade de ameaça, o auditor deve fazer o seguinte: identificar as ameaças. Tudo no papel, questão de prova, tudo no papel. Aplicar salvaguardas a essas ameaças, para diminuir. Então ele vai identificar, vai aplicar o seu julgamento para ver qual ameaça ele consegue ajeitar. Por exemplo, um caso prático que um aluno me contou lá em Florianópolis, dando aula lá. O aluno disse: professor, eu trabalhei numa empresa de auditoria que um colega namorou a menina que trabalhava na contabilidade. E aí ele falou: olha, eu tive uma relação com essa pessoa, fui namorado. O que o auditor fez? Tirou ele do trabalho voltado aonde ela trabalhava, que era o financeiro, botou ele no patrimônio. Isso é só. Então, identificar as ameaças à independência, avaliar a importância das ameaças identificadas e aplicar salvaguardas quando necessário para eliminar as ameaças ou reduzi-las. Beleza? Pessoal, eu gosto disso, não é para mostrar, mas agora está vindo um monte de e-mail aqui, traz para mim. Agradecer aqui o Gil, a Érica, a Amanda, um monte de pessoas mandando e-mail. Gil de Paula, a Érica, Amanda, isso aí, podem mandar. Obrigado pela força, galera, obrigado pela força. As ameaças, vocês que estão mandando e-mail, fiquem espertos, vai cair isso aqui. Ele vai tirar uma dessas. Olha as ameaças que afetam a independência. Ameaça de interesse próprio, quando a pessoa tem um interesse na auditada. Ameaça de autorrevisão, sabe o que é isso? O auditor confia tanto na sua equipe que não revisa mais os trabalhos corretamente. Ameaça de interesse, defesa de interesse do cliente. O que é isso, professor? O cara não quer perder o cliente. Ele começa a ser mais um consultor do que um auditor. Fere a objetividade. Ameaça de familiaridade, relações, namora, casou, parentesco. E ameaça de intimidação. Dizer uma que ocorreu também. Um aluno que é auditor interno acompanhou um trabalho de auditoria, e aí o auditor falou: olha, vamos assinar esse contrato, vamos fazer a auditoria, e vai dar tudo certo, e eu quero permanecer com vocês. Na hora de assinar, o diretor falou: vai depender do teu relatório. Isso é uma intimidação, galera. Isso é uma intimidação. O auditor precisa trabalhar, precisa do dinheiro. Aí o dono diz: vai depender do teu relatório. Pô, isso é uma intimidação. Isso é uma ameaça de intimidação. Então a ameaça ela pode ser de interesse próprio, de autorrevisão, bota na tela. De interesse do cliente, familiaridade e intimidação. Sempre que for, olha o que vai cair, já caiu. Sempre que for identificada uma ameaça, o auditor deve aplicar salvaguardas de tal forma que consiga reduzir ou até mesmo eliminar a ameaça. Todo o processo de análise e trabalho com ameaça deve ser devidamente registrado em papel de trabalho. Olha a questãozinha de prova, meus amigos. Olha essa questão de prova. Traz para mim. 20, 40, são 60, então deve ser 52 ou 53. Isso aqui, ó. Quando o auditor avalia que salvaguardas apropriadas não estão disponíveis ou não podem ser aplicadas para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável, o auditor deve eliminar as circunstâncias ou o relacionamento que cria ameaças,
declinar ou descontinuar o trabalho. O que quer dizer isso na prática? Ele deve retirar a pessoa da sua equipe que está envolvida, pode perder a independência, ou, se for ele, se afastar do trabalho, não aceitar o trabalho. E sempre, pessoal, ele deve escrever isso e aplicar julgamento profissional. Bota na tela. O auditor deve usar julgamento profissional. Esse julgamento profissional, meus amigos, é o seguinte: se deu certo, auditor, tu não fez nada mais que a tua responsabilidade. Se deu errado, auditor, a culpa é tua. Por isso que o auditor tem que ter muito cuidado ao aplicar o julgamento profissional. A regra geral da independência, essa regra geral é da teoria claudiana, minha, para você lembrar em prova. O auditor não pode auditar o seu trabalho, auditar o trabalho de seus familiares, auditar a empresa em que possui interesse financeiro ou pessoal, e auditar uma empresa onde pretenda trabalhar. Ele não pode fazer isso. Como caiu em prova? Olha aí. Um contador foi convidado para realizar um trabalho de auditoria na empresa Pode Tudo. O contador, há 3 anos, comprou, no mercado secundário, debêntures da Pode Tudo que serão resgatados daqui 7 anos. Então, o contador comprou uma debênture, que é um título da empresa auditada, que ainda está em negociação e vai ser resgatado há 7 anos. Ele não pode fazer auditoria. O correto, que caiu na prova da Receita, ele deve vender. Vamos ver. A. Rejeitar o trabalho, uma vez que há interesse financeiro envolvido em consequente perda de independência. Isso aí, ele tem que rejeitar. Realizar o trabalho, não. Rejeitar o trabalho, pois essa condição exige obrigatoriamente. Uma consulta do auditor ao CRC não tem nada a ver, é julgamento dele. Realizar o trabalho, tendo em vista que ele não participa, nem tem interesse no negócio. Realizar o trabalho, pois ele não tem relação com a auditada, errado. Então ele deveria, nesse caso, rejeitar. Mas teve uma prova da ISAF que mandou ele vender. Uma salvaguarda é vender. Vai lá e se desfaz permanentemente do investimento. Outro item que cai muito é o rodízio. Rodízio é parte integrante do controle de qualidade e também é integrante da independência. Há uma determinação, pessoal, de que um auditor pessoa física possa atender ao mesmo cliente somente por 5 anos. Isso era notório. Todo estudante sabia isso. Que o auditor pode atender ao mesmo cliente por 3 anos, ficando afastado. O auditor pode atender ao mesmo cliente por 5 anos, ficando afastado por 3 anos. Lembram? Era isso. No entanto, a legislação evoluiu. E hoje nós temos o seguinte, bota na tela. O auditor vinculado à CVM pode atender ao mesmo cliente por 5 anos consecutivos. Beleza, ele pode atender ao mesmo cliente por 5 anos consecutivos. Após esse prazo, deve ficar afastado por 3 anos consecutivos. Isso era o que nós já sabíamos, que estava previsto na Instrução Normativa 308 de 99 da CVM. No entanto, a Instrução 509 da CVM de 2011 modificou esse artigo e incluiu o seguinte, o prazo estabelecido é de até 10 anos consecutivos. Como é que é? Então vejam, o que era 5 anos passou a ser 10 anos, mas calma, a pessoa física continua sendo 5 anos. Querem ver? Olha aí. Caso a companhia auditada possua comitê de auditoria estatutário e o auditor seja pessoa jurídica. Por exemplo, eu sou Cláudio Zorzo e trabalho na Praz. E tem o João Herculano que também trabalha na Praz. A Praz fecha com a Vale do Rio Doce para fazer auditoria. O Cláudio pode ficar 5 anos e o João Herculano 5. A Praz 10. A pessoa jurídica pode ficar 10.
mas a pessoa física só 5. Está aqui, ó. Parágrafo 1º. Para utilização da prerrogativa prevista, deverá ser instalado um CAI antes da contratação do auditor. CAI é Conselho de Auditoria Estatutário, Comitê de Auditoria Estatutário. Adotada a prerrogativa no caput, o auditor independente deve proceder à rotação do responsável, pessoa física, não por um período não superior a 5 anos. A pessoa física continua saindo, é o que eu coloco aqui, ó. Aqui temos uma informação importante. Note que se a companhia possuir um comitê de auditoria, ela poderá manter o mesmo auditor pessoa jurídica por 10 anos. Contudo, o auditor pessoa física continuará sendo modificado a cada 3 anos, a cada 5 anos. O CFC se meteu nesse assunto e foi o que caiu na prova da Receita e cortou as pernas de muito aluno bom. Porque todos nós sabíamos que ficava 5 e se afastava 3. Ficava 5 e se afastava 3. Pode 10 se for pessoa jurídica, era o que eu passava nas aulas. E disse, isso aqui vai cair. Aí eles buscaram lá na NBCPA 290 o seguinte: em trabalhos de auditoria de entidade do interesse do público, o profissional não deve atuar como sócio-chave da auditoria por mais de 5 anos. Tudo bem, está tranquilo. Depois desse período de 5 anos, a pessoa não deve ser membro da equipe pelo prazo de 2 anos. Entenderam? Então, para a CVM, guarde isso. 5 podendo 10, se afasta 3. 5 pessoa física, pode 10 pessoa jurídica, se afasta 3. Para o CFC, 5, não tem a visão da pessoa jurídica. 5, qualquer auditor, 5 anos, pessoa física ou jurídica, se afasta 2. Se afasta 2. Beleza, pessoal? Isso vocês têm que cuidar. Olha como caiu em prova. Na prova da Receita. A empresa Betume S.A. é uma empresa de interesse público que vem sendo auditada pela empresa Justos Auditores Independentes, pelo mesmo sócio há 7 anos. Considerando a NBCPA, Norma Brasileira de Contabilidade do Profissional de Auditoria 290, deve a firma de auditoria externa ser substituída por outra, não podendo retornar a fazer auditoria na empresa pelo prazo de 10 anos? Não. Fazer substituição desse sócio, podendo mesmo retornar a fazer os trabalhos nessa empresa somente após 5 anos? Não. Substituir toda a equipe, podendo retornar aos trabalhos nessa companhia decorrido no mínimo 3 anos, é o que quase todo mundo marcou, mas não é. Isso aqui é segundo a CVM. E não é toda a equipe, seria só o sócio. Trocar o sócio e os demais sócios-chave, podendo retornar a fazer auditoria após decorrido o prazo de 2 anos. Essa foi a questão da prova. Peguinha, né? Comunicar ao cliente. Então guarde, meu amigo. Rodízio. 5, podendo 10, se afastando 3, CVM. Conselho Federal de Contabilidade. 5, se afastando 2. E para nós terminarmos, pessoal, eu quero traz aqui para mim, por favor, eu quero mostrar para vocês a opinião do auditor. Opinião. Aí. Opinião. A opinião do auditor hoje, ela é apresentada em relatório de opinião não modificada e relatório de opinião modificada. Cuidado, não é mais parecer, é relatório de opinião não modificada e modificada. O relatório de opinião não modificada é o sem ressalva, é o mesmo que o sem ressalva. E o de opinião modificada é o com ressalva, adversa e com negativa de opinião. Beleza? Então hoje é relatório de opinião modificada e não modificada. O auditor vai modificar a opinião quando ele identifica uma distorção relevante e não generalizada, ressalva. Uma distorção relevante e generalizada, adverso. Afetou todas as demonstrações. Ou quando sofreu uma limitação. Limitação relevante e não generalizada, pontual, ressalva. Limitação relevante e generalizada, abstenção. O que você deve saber? Que quando houver uma distorção e uma limitação relevante,
o auditor deve modificar a sua opinião. Deve modificar a sua opinião. Quando houver uma distorção relevante e uma limitação relevante, modifica a opinião. Se a distorção for relevante e generalizada, adverso. Se for relevante e não generalizada, ressalva. Se a limitação for relevante, mas não generalizada, foi uma coisa que não afetou, somente ressalva. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela companhia de vocês, um grande abraço e sucesso para vocês na prova.